Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Estimados irmãos e irmãs, estamos reunidos no amor de Cristo. Este amor de Cristo que brilha de uma maneira muito especial na Páscoa, em que Jesus, com o seu amor, vence a própria morte. E Ele partilha connosco esse amor para que cada um de nós possa vencer a morte na sua vida, que também é o pecado. Hoje celebramos na vida da Igreja um jovem adolescente que triunfou, que com o amor de Jesus venceu todos os desafios. São Domingos Sávio, um jovem italiano que até à canonização dos pastorinhos era o mais jovem santo não mártir da história da Igreja. Vamos pedir, por intercessão de São Domingos Sávio, que todos nós, mais velhos do que ele, também tenhamos a mesma audácia e a mesma coragem de lutar pela santidade e de desejar que o amor de Deus faça uma obra maravilhosa nas nossas vidas. Porque nem sempre é assim. Comecemos a nossa Eucaristia por apresentar-nos ao Senhor e por reconhecer que somos pecadores, para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, eis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus de misericórdia, que nos fortaleceis com o exemplo e a proteção dos vossos santos, para avançarmos no caminho da salvação. Humildemente vos pedimos que, celebrando a memória de São Domingos Sávio, imitemos as suas virtudes, para chegarmos à glória do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos escribas: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre resistis ao Espírito Santo. Como foram os vossos antepassados, assim sois vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos antepassados?
Eles também mataram os que predisseram a vinda do justo, do qual fostes agora traidores e assassinos, vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não a tendes cumprido. Ao ouvirem estas palavras, estremeciam de raiva em seu coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, de olhos fitos no céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à sua direita e exclamou: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então levantaram um grande clamor e taparam os ouvidos. Depois atiraram-se todos contra ele, empurraram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas colocaram os mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e bradou com voz forte: Senhor, não lhe atribuas este pecado. Dito isto, expirou. Saulo estava de acordo com a execução de Estevão. Palavra do Senhor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede a rocha do meu refúgio e a fortaleza da minha salvação. Porque vós sois a minha força e o meu refúgio. Por amor do vosso nome, guiai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Senhor Deus fiel, salvai-me. Hei de exultar e alegrar-me com a vossa misericórdia, porque conhecestes as angústias da minha alma. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Livrai-me da armadilha dos meus inimigos e de quantos me perseguem. Fazei brilhar sobre mim a vossa face, salvai-me pela vossa bondade. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito.
da vida, diz o Senhor. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, a multidão disse a Jesus: Que milagre fazes tu para que nós vejamos e acreditemos em ti? Que obra realizas? No deserto, os nossos pais comeram o maná, conforme está escrito: deu-lhes a comer um pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que vem do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão que vem do céu. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu-lhes: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. A fome e a sede são duas experiências muito comuns ao ser humano. Aliás, a esta hora todos nós começamos já a sentir um bocadinho de fome e talvez um bocadinho de sede, não é? Todos nós temos fome, todos nós temos sede. A grande pergunta é: o que é que nos pode saciar? Podemos comer um alimento e voltar a ter que comer, ou podemos comer um alimento que nos sacia para sempre? Jesus está a falar deste segundo alimento. Aqueles que o escutavam no Evangelho só entendiam do primeiro alimento. E muitas vezes nós podemos transformar Jesus só num alimento rápido, num alimento que nos alimenta para uma curta duração, para um curto espaço de tempo. Sempre que vimos a Eucaristia, mas estamos aqui às vezes só um bocadinho de corpo presente e não deixamos que a palavra de Deus entre no nosso coração, não permitimos que a comunhão seja uma verdadeira comunhão entre nós e o Senhor, sempre que isso acontece, então não nos deixamos verdadeiramente alimentar por este pão da vida que é Jesus. Mas quando nós nos deixamos alimentar por Jesus, então a fome e a sede mais profundas que existem em nós ficam verdadeiramente saciadas. Claro que voltamos a ter fome e voltamos a ter sede e precisamos voltar a almoçar e a jantar. Mas a nossa vida ganha um outro sentido. Porquê? Porque a fome e a sede mais profundas de sentido para a vida estão satisfeitas. E nós começamos a viver de uma outra maneira. É isto que Jesus nos convida. É claro que este bocadinho de pão que comemos aqui, esta hóstia tão pequenina, não é ela que nos vai saciar o estômago. Mas comungar Jesus sacia-nos o coração.
sacia-nos a sede que nós temos de uma vida com sentido, de uma vida com razões para viver, de uma vida com um horizonte de esperança. E muitas vezes podemos ter muito pão na mesa e um coração vazio. Muitas vezes podemos comer nos melhores restaurantes, ter a cozinhar para nós os melhores chefes e mesmo assim sermos uns famintos e uns sedentos de sentido para a vida. Ora, Jesus vem alimentar-nos a este nível mais profundo. E o santo que hoje celebramos, apesar de ter morrido com apenas 15 anos, percebeu isso. Nós conhecemos mais contemporaneamente o exemplo de Carlo Acutis, cuja canonização ficou agora um bocadinho em suspenso, não é? Mas já São Domingos Sávio tinha percebido o valor da Eucaristia. E o valor da Eucaristia transformou a vida dele. Fez com que este adolescente, quando comungou Jesus pela primeira vez, mudasse totalmente a sua vida. No dia da sua primeira comunhão, ele fez 3 promessas a Jesus e essas 3 promessas mudaram a vida dele, tornaram a vida dele diferente. Ele que foi particularmente guiado por São João Bosco da sua vida espiritual, viveu da Eucaristia, viveu deste sentido que nós recebemos na Eucaristia, viveu de Jesus. E por isso foi tornando-se cada vez mais como Jesus. Na primeira leitura, víamos como Estevão, ao morrer, faz o mesmo que fez Jesus. Entrega o seu espírito ao Pai e perdoa àqueles que o matam. Quem comunga Jesus, quem vive da Eucaristia, quem mata aqui no pão que vem do altar a sua fome e a sua sede, de tal maneira fica saciado que torna-se outro Jesus, que se torna como Jesus. As suas atitudes são tal e qual as atitudes de Jesus. E é por isso que Estevão, ao morrer, é igual a Jesus. É por isso que Domingos Sávio se tornou tão semelhante a Jesus e a Maria. E é por isso que nós, se nos deixarmos alimentar pelo pão da Eucaristia, nunca mais teremos fome e nunca mais teremos sede, porque teremos connosco o próprio Jesus, que dá tanto sentido, tanta alegria, tanta vida à nossa vida, que nós passamos a ser como Ele e passamos a ser verdadeiramente felizes. Que hoje, estimados irmãos e irmãs, nós comunguemos Jesus na Eucaristia com um grande desejo de o receber. Que esse desejo abra o nosso coração para acolhermos de tal modo Jesus que Ele se sinta em casa quando chegar até nós. Que Ele se sinta verdadeiramente bem-vindo, desejado em nós, para que Ele possa fazer no nosso coração e na nossa vida tudo aquilo que Ele quiser. Que assim seja. Irmãs e irmãos, Jesus, que deu a Estevão fortaleza no martírio, é o verdadeiro pão da vida. Peçamos ao Pai que nos dê sempre desse pão, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor nosso Deus, pastor e guia de todos os crentes, dê à Igreja um novo Papa, princípio e o fundamento visível da unidade na fé e da comunhão na caridade, oremos. Pelos ministros e fiéis da Santa Igreja, para que a frequente comunhão do pão da vida os ensine a perdoar aos inimigos, oremos. Pelos homens que resistem ao Espírito e perseguem quem não pensa como eles, para que mudem de atitude e se convertam, oremos.
para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Por aqueles que apenas têm fome e sede dos bens materiais que o mundo dá, para que acolham a palavra de Jesus, oremos. Pelos que não têm pão para comer, nem saúde, nem emprego, nem alegria, para que a fé em Jesus lhes dê a esperança, oremos. Por todos nós e pelos demais paroquianos, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos revele que é Ele mesmo o pão de Deus, oremos. Senhor, Deus eterno e poderoso, fazei que as palavras do vosso Filho fiquem gravadas no nosso coração. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Oremos. Por esta oblação que trazemos ao vosso altar, na comemoração de São Domingos Sávio, concedei, Senhor, aos vossos fiéis o dom da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna, e abrem-se para os fiéis as portas do reino dos céus. Porque a nossa morte foi redimida pela sua morte, e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Nas alturas.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, São Domingos Sávio e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Meu Pai é quem vos dá o pão do céu. Só eu posso dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai.
A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Meu Pai é quem vos dá o pão do céu. Só eu posso dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Isto é o meu corpo entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente.
vosso Santo Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Oremos. O sacramento que recebemos, Senhor, ao celebrar a comemoração de São Domingos Sávio, santifica o nosso coração e o nosso espírito para merecermos participar na vossa vida divina, por Cristo nosso Senhor. Façamos agora a nossa consagração a Nossa Senhora de Fátima neste ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me consagro. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. Enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que levais convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.